Olá! Durante o programa de hoje vamos tratar de um tema que interessa a todas as pessoas que se preocupam com o nível da informação que entra diariamente pelo mais invasivo meio de comunicação de massa. A qualidade da TV e os valores éticos e morais. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o comunicador e teólogo Jadson Rocha, que já atuou profissionalmente como diretor de rádio e apresentador de TV. No período do regime militar, os veículos de comunicação passavam por uma forte censura. Passado o regime militar, o brasileiro passou a ser controlado pelos diretores de rádio e de TV. A televisão obtém mais ibope quando faz apresentações escandalosas, exóticas, irreverentes e fantasiadas. Nossa pergunta inicial é: como tornar a televisão brasileira menos vulgar e mais útil à população? Boa noite. Boa noite, Miguel. Como tornar essa coisa que é tão popular mais útil, Jadson? Eu creio que se tornaria mais útil se os nossos diretores e proprietários de emissoras de TV e rádio fossem menos gananciosos. Hoje a luta pela audiência gera esse impasse com a falta de ética, quebrando alguns princípios, porque ética acaba se resumindo em alguns princípios, e a falta de moral também. Na década de 60, 70, ali com o regime militar, havia a censura, só que era uma censura desequilibrada. Ninguém podia fazer nada. E se fizesse algo que iria de encontro ao governo, ao poder militar, as pessoas sofriam represálias. Acabou a censura, acabou também o respeito pelo ser humano. E acabando o respeito, a gente vê aí a mídia, principalmente falando da televisão, influenciando moda, costumes, destruindo aquilo que nós acreditamos ser a célula máter da sociedade, que é a família, influenciando negativamente a formação dos lares com aquilo que eles chamam de novelas. Agora, se isso é rentável comercialmente, você falava na palavra ganância, que modelo teria que ser contundente a ponto de ganhar desse que já vem aí liderando a opinião? Hoje há essa preocupação de oferecer o que as pessoas querem. Mas não é isso que a população quer. A população precisa ser instruída, ensinada, orientada. E eu gostaria até de parabenizar a iniciativa da TV Educativa com um programa com essa proposta de ensinar, orientar, dar a oportunidade de se entrevistar pessoas que pensem de forma diferente destas grandes emissoras que controlam a audiência. E a gente percebe que em algumas regiões, em algumas geografias, os programas regionais e locais, em algum momento específico, já ganham dessas emissoras grandes. Porque a proposta que eu tenho para mim que seria mais viável para a sociedade hoje, brasileira, seria esta de ser voltada para a instrução, a orientação e o ensino. Quando a gente pensa em orientação e instrução, qual seria esse modelo de instrução e orientação? Porque pensar na pluralidade de um país-continente, né, e cada um vai pensar a seu modo, puxando a barja para a sua sardinha. Hoje, quando a gente analisa a TV brasileira, a gente percebe que poucos são os espaços voltados para os noticiários. Levando em consideração ainda que os noticiários, em algum momento, a gente percebe o sensacionalismo de uma ou outra notícia que é vinculada. O poder de vincular uma ou outra ou outro tipo de informação que vai render fundos e benefícios para a emissora que está apresentando. E programas que você percebe que não tem utilidade nenhuma. Há apresentadores que ganham fortunas que, quando você percebe, o programa ali não trouxe nenhum benefício, não fez com que você crescesse no seu conhecimento. Na legislação, está no direito do cidadão, o direito ao entretenimento. Esses programas não corresponderiam a essa expectativa do entretenimento? A gente percebe que o entretenimento, hoje, quase que não é um entretenimento. Vamos levar em consideração os programas aí que estão hoje no top, né, de audiência, os reality shows, né? Esses programas têm uma audiência tremenda e
é interessante a forma como é apresentado o ser humano. Falta dignidade, falta ali respeito ao próximo, mas só que infelizmente gera audiência. E gera esse tipo de audiência por quê? Aí vem todo esse merchandise, é uma casa que é sorteada, é um carro que é sorteado, e o brasileiro vive nessa sensação de poder ganhar alguma coisa de forma de não lhe render muito custo. Além dos sorteios, que mais lhe chama a atenção, que exemplifica exatamente isso que você acaba de dizer? É o apreço, né, pela miséria do ser humano. Eu mesmo não sou fã assim, desses reality shows, mas quando você percebe pessoas sendo enclausuladas, né, numa casa, numa fazenda, e sendo expostas ali para a sociedade, a gente percebe que no fundo, eles não são aquilo que eles estão aparentando ser. Há contratos que com certeza foram assinados antes deles entrarem no programa. É como se eles estivessem fazendo ali uma representação daquilo que eles queriam ser. E isso acaba atraindo a atenção do público brasileiro. E essa representação da realidade corresponde à primeira expectativa até da tua fala, quando você diz que havia uma ganância e uma correspondência mercantilista dessa programação. O fato da existência de ser uma televisão comercial não explica essa situação? O fato de ser comercial, eu diria, não levaria uma emissora dessa a fazer programas sem cunho financeiro, mas que pelo menos eles respeitassem a dignidade humana. Que esses programas fossem voltados para a orientação, para a dignidade do ser humano. Um exemplo, o brasileiro tem o hábito de assistir novela. E a gente assiste novela e às vezes a gente é enfeitiçado pela novela. E é aquela coisa de um capítulo após outro capítulo. E a gente não vê numa novela uma família perfeita. Não sei se você já prestou atenção nesse detalhe. Tem que ter um opositor, tem que ter um opositor, um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso, um terceiro elemento, aquela coisa toda que, em via de regra, parece até que o que você está assistindo é algo que acontece na realidade. Mas no fundo, não acontece na realidade. As pessoas estão vivenciando o que elas estão assistindo. E o que geralmente a gente assiste tem uma influência ou positiva ou negativa na nossa vida. Nessa situação aí, até da crítica à novela, né, que foi uma experiência que saiu do rádio para a televisão, né, e que termina influenciando a forma como vende seus produtos, né, há uma participação direta desse mercado e na influência desse comportamento das pessoas? Há uma influência porque a gente percebe que o número de divórcios no Brasil aumentou. Influenciado pela novela? Algumas pesquisas atribuem o número de divórcio à audiência das emissoras de TV. Não faz muito tempo. Mas porque só tinha uma TV em casa ou por conta do recado dado? Não porque só tinha uma TV em casa. Mas se você voltar assim, não muito tempo, no tempo passado aí, uma única emissora de TV era o Tchan de novela. Hoje todas têm novela. E lutando ainda pelo horário nobre, que antigamente era de 8 às 9, ou 20 às 21 horas, que passou a ser de 21 às 22 horas. Tanto o poder mercantilista desse tipo de programação que há hoje nas emissoras de TV, que as grandes redes, que as grandes marcas fazem questão de anunciar exatamente nesses horários, que são ditos como nobres. Agora, se é tão prejudicial assim para a família, o comportamento humano, por que essas mercadorias, esses produtos, essas empresas aliam os seus nomes a esse discurso? Por causa do alto índice de Ibope. E aí a gente não tem como questionar. É prejudicial, mas em algum momento é como se eu não sentisse que vai estar me prejudicando. Um ex-diretor do FBI, numa certa ocasião, o entrevistaram perguntando para ele quais eram as causas da delinquência infantil. E ele respondeu, e o indivíduo ele não era cristão. A primeira é a falta de orientação religiosa no lar. A segunda é as más companhias. E a terceira é a televisão.
Aí perguntaram para ele, mas como a televisão? E ele respondeu, uma criança quando completa 18 anos de idade já terá assistido 22 mil horas de TV. E quando ele entra para a faculdade, 12 mil horas de aula. Qual vai ter maior influência na sua vida? O que ele assistiu na televisão ou o que ele assistiu na sala de aula? E a gente percebe que em alguns estudos hoje, aspectos cognitivos de crianças e adolescentes é facilmente influenciada por aquilo que eles veem na mídia. A gente percebe até no vocabulário, na linguagem. Com certeza. É um outro aspecto que está mudando o vocabulário por causa da linguagem, não agora por causa da TV em si, mas por causa da internet e das redes sociais. Mas nem tudo é tão desesperador assim, né? Algumas experiências trazem atos que são benéficos à sociedade. Com certeza. No aspecto positivo agora da TV, a gente tem esse veículo de massa aí e a gente percebe as informações quase que em tempo real. Está acontecendo um terremoto, acabou de acontecer um terremoto, o telejornal apresenta. Está acontecendo isso e isso em tal lugar, em tal geografia. No aspecto informativo, que são os telejornais, tirando as manchetes que são vinculadas por causa do poder financeiro, que são vendidas, as notícias que são vendidas, eu tenho para mim que nós deveríamos, a TV brasileira deveria investir mais em telejornalismos, em programas culturais. Hoje a gente percebe que numa outra rede há programas culturais, mas de madrugada, de 4 às 5 da manhã, de 5 às 6, onde muitas vezes não alcança a população brasileira. A hora que a população dorme. Está dormindo. Ou quando está acordando, pendurado num ônibus, dentro de um trem, ou forçadamente num trânsito para ir para o trabalho. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do Enfoque desta semana. A qualidade da TV e os valores éticos e morais. Até já.